Quentin Tarantino, um dos diretores mais aclamados dos últimos 30 anos. Foi o nome de maior destaque e influência do cinema independente dos anos 90, e com seu estilo particular, que misturava desde séries de TV cientistas até a novela vague francesa, subverteu inúmeros elementos da narrativa cinematográfica hollywoodiana, com filmes que, apesar de controversos, conseguiam falar tanto com a audiência média quanto com a crítica especializada. Já existe vídeo sobre praticamente tudo de bom ou ruim que o Tarantino fez na vida, sendo que ele é um desses diretores que alcançou um patamar de celebridade e rockstar tão grande quanto a de qualquer ator. Sendo assim, até eu terminar de formular uma boa tese filosófica sobre o cinema tarantinesco, vou pegar o embalo de lançamento do 9º filme do diretor e fazer mais um ranking aqui pro canal, contendo todos os filmes de Quentin Tarantino, do pior ao melhor. Pra quem ainda não viu Era Uma Vez em Hollywood, fica tranquilo que não vai haver spoilers aqui, e eu não tô considerando os filmes do Tarantino que ele apenas escreveu ou dirigiu parcialmente. Mas eu quero deixar uma menção honrosa pro filme incompleto que existe que o Tarantino fez na adolescência, que apesar da qualidade ruim e história lógica, é um ótimo exemplo de tudo que faz o cinema do diretor especial e empolgante. É um curto divertido, dinâmico, mesmo sem qualquer orçamento ou tecnicismo. Vale muito a pena. Para quem tiver interesse, tem no YouTube completo. E como eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade para fazer isso, eu também queria recomendar esse livro aqui. Apesar de hoje ele já estar um pouco desatualizado, ele traz um ótimo panorama de como Tarantino ajudou a mudar o cenário do cinema independente, além de algumas ótimas entrevistas onde ele fala de suas inspirações e objetivos como cineasta, desde quando ele lançou o Cães de Aluguel até o Bastardos Inglórios. É um livro muito completo e interessante, mesmo para quem não é muito fã do diretor, e ele dá muitas indicações de filmes que você nunca teria ouvido falar se não fosse por ele. Então eu fortemente recomendo esse livro. E como eu também gosto de falar nesses vídeos, muito mais útil do que você me criticar por alguma escolha que você não concorda, compensa muito mais deixar a sua lista nos comentários. Listas são muito relativas de pessoa para pessoa. No meu vídeo sobre Pixar, cada lista que deixaram nos comentários era diferente da minha, e eu adorei ver essas diferenças. Mas se possível, além de deixar sua lista, deixe também o porquê de cada mudança nas colocações, porque eu também adoro ler esses fatores. Chega de enrolação, vamos ao que interessa. Em 9º lugar, A Prova de Morte. Esse é o único filme do Tarantino que eu realmente acho ruim. A ideia dele e do Robert Rodrigues de fazer uma homenagem ao cinema B trash e double feature é interessante por um ponto de vista conceitual, mas ignorando esse background e analisando ele apenas como um filme solo, parece mais um episódio ruim de uma série de antologia genérica. Claro que pontualmente o filme nos lembra que é uma obra do Tarantino, em especial pela presença do Kurt Russell e as incríveis perseguições de carro, mas é um filme extremamente vazio que, se não fosse do Tarantino, provavelmente estaria totalmente esquecido hoje. O próprio Tarantino admite que é o seu pior trabalho, o que não é uma surpresa, e como Tarantino tem essa pira de se aposentar depois de 10 filmes, ele deveria considerar esse filme algo à parte e fazer pelo menos mais 2. Mas sei lá, talvez ele ache interessante essa ideia de ter pelo menos um filme inegavelmente medíocre no meio da filmografia. Pelo menos é assim que eu enxergo A Prova de Morte. Hey, don't say anything else, okay? Keep your mouth shut. Well, I mean, don't say one fucking word, okay? okay, Lewis. Em 8º lugar, Jack Brown. Eu quero logo de cara deixar claro que eu gosto bastante desse filme, e as pessoas são extremamente injustas com ele só pelo fato dele não parecer muito um filme do Tarantino. Então o meu 8º lugar é um filme subestimado. Ele quase ficou em 7º lugar, eu vou falar mais sobre isso na próxima colocação. Mas enfim, é um filme menos despirocado e mais contemplativo, mas que mantém a essência daquilo que faz os filmes do Tarantino tão bons. Tem excelentes personagens, homenagens sutis mas pertinentes ao melhor do cinema B, nesse caso do gênero Black Exploitation. O humor negro aqui também é mais ponderado, mas extremamente efetivo. E tem uma cena de criação de suspense em pequena escala, que é uma das grandes realizações do Quentin até hoje como cineasta. Se tem uma coisa que eu criticaria nesse filme é a falta de pelo menos um diálogo realmente memorável, que é algo clássico do diretor, mas enfim, Jack Brown é um filmaço e merece ser protegido e assistido. For justice delivered without dispassion is always in danger of not being justice. Em 7º lugar, Os Oito Odiados. Ok, logo de cara eu vou dizer,
Jack Brown é um filme melhor do que esse. Mas eu decidi colocar Os Oito Odiados aqui por dois motivos. O primeiro motivo é que, em termos técnicos, e com isso eu quero dizer quase todos os componentes da narrativa cinematográfica, como movimentações de câmera, manipulação de ambiente, fotografia, edição e etc., esse é de longe o filme mais maduro do Tarantino e seu grande ápice por trás das câmeras. Junto a isso, há também a incrível trilha sonora do Ennio Morricone, que não é apenas meu compositor favorito, mas um dos meus artistas favoritos ever. Então eu sou meio suspeito para falar desse ponto. E o fato do Tarantino ter recorrido a esse tipo de trilha sonora pela primeira vez em sua carreira reforça a maturidade desse filme na parte de execução. Mas agora vamos aos problemas. Esse foi um dos filmes que eu mais aguardei a minha vida toda. Então a expectativa sem dúvida afetou minha visão sobre ele. Mas é que eu achei que pelo Tarantino ter insistido nesse filme, mesmo depois do roteiro ter vazado, algo que ele nunca faz, é porque deveria ter algo muito especial nessa história. Mas não teve muito. Falando assim pode parecer que eu detesto o filme, o que definitivamente não é o caso, mas ele é o filme do Tarantino que mais me decepcionou. Me dá a impressão de ser um roteiro de um outro roteirista que está se esforçando ao máximo para emular os estilos do Tarantino. Ele pode até enganar bem, mas sempre tem aquela sensação de que tá faltando algo. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. Em sexto lugar, Era Uma Vez em Hollywood. Depois de Oito Odiados, eu tava com o pé atrás sobre esse filme, mas eu gostei bastante do resultado. A maturidade que o Tarantino mostrou como diretor em Oito Odiados se mantém aqui, só que dessa vez com um roteiro bem mais interessante e genuíno. Mas eu tenho ressalvas. Acontece que o filme não parece um filme. O Tarantino tem esse método de pensar em cenas isoladas que ele acha maneiras primeiro, para depois escrever o roteiro do filme ao redor delas. O que aparenta aqui é que ele tinha ideias para uns 50 filmes completamente diferentes, e ao invés de focar em apenas um, decidiu costurar todas essas ideias em uma única trama. O filme então parece ser mais uma série de sketches sobre cinema dos anos 60, sem que alguma delas de fato tenha algum peso para o desenvolvimento de alguma narrativa em meio às milhares de referências feitas pelo diretor. Isso me faz acreditar que esse filme funcionaria muito melhor em uma série de TV, e talvez o Tarantino devesse considerar ir para esse ramo depois de sair do cinema. Mas o que faz com que esse filme funcione é que esse estilo de sketch faz com que o filme flua bem e trabalha com vários estilos e gêneros diferentes. Aqui tem comédia, ação, drama de personagem, drama histórico, western e até uma pitada de filme de terror. Ainda assim, o filme se prolonga demais em alguns segmentos e tem uma cena específica que envolve uma narração em off, que é uma das coisas mais preguiçosas que o Tarantino já fez na vida. Se não fossem esses dois aspectos, esse seria um dos meus filmes favoritos do Tarantino. Mas do jeito que ficou, ainda é um ótimo filme. E eu pretendo um dia fazer uma análise mais profunda a respeito de alguns aspectos da história. Até lá, se o filme ainda estiver em cartaz na sua cidade, confira no cinema. Vale bastante a pena e é o tipo de filme que a gente tem que incentivar mais, porque filmes originais têm sido uma grande raridade no cinema atual. Droga! Eu também estraguei o meu. Alguém trouxe um saco extra? Não, ninguém trouxe um saquinho extra. Só fiz uma pergunta. A gente tem que usar isso na cabeça? Mas que merda! Se a gente não usar essa máscara, perde totalmente o sentido. Não tô vendo porcaria Em quinto nenhuma. lugar, Não dá pra respirar, Django então. Livre. Eu devo dizer que, com exceção de A Prova de Morte, esse é o filme mais imaturo do Tarantino na parte de direção. Tem uma cena em especial que ele literalmente coloca 5 músicas de 5 gêneros diferentes, uma em seguida da outra, sem nenhum espaço de tempo entre cada uma. Eu consigo até imaginar ele na sala de edição, tipo, vai, coloca mais uma. Mas Tarantino já não tá demais. Bota mais uma! Dito isso, esse talvez seja o filme mais genuinamente divertido e acessível que o Tarantino já fez. Eu digo em especial porque meu pai e meu irmão, que não são muito chegados em cinema art house ou mesmo em Tarantino, já viram esse filme umas 700 vezes. E olha que se trata de um filme de quase 3 horas. É meio complicado o fato dele ter tirado algo tão divertido e excitante de um período histórico tão negro e triste da humanidade. Mas meio que a essa altura já virou a nova marca registrada dele. Não tem muito o que dizer desse filme, além do fato de que ele te leva de uma cena sensacional a outra incessantemente. É bem raro um filme conseguir criar uma sequência que seja absolutamente memorável, mas o Tarantino é especializado em conseguir fazer filmes inteiros só com cenas memoráveis. E esse é um ótimo exemplo disso. Seja em diálogos, criação de suspense, romance, drama ou pura ação desenfreada, Django é um filme refrescante e que leva uma experiência cinematográfica aos espectadores como poucos filmes conseguem por aí. Leve e pesado ao mesmo tempo,
Dramático e engraçado, Django é uma montanha-russa de sentimentos e uma máquina de cenas catárticas. Merece o 5º lugar. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Em 4º lugar, Kill Bill. Finalmente chegamos nas verdadeiras obras-primas de Quentin Tarantino. A começar por essa pérola. Em muitos aspectos, esse filme é muito próximo de Django. Uma excelente história de vingança e ação que une tudo que o cinema pode proporcionar de melhor e mais emocionante. Mas o que eleva Kill Bill para além de ser só um puta exemplar de cinema espetáculo é a sua incrível capacidade de alternar entre esses momentos com outros mais íntimos e contemplativos, que torna os personagens mais complexos e ajuda a construir uma espécie de mitologia para esse universo como poucos filmes conseguiram fazer. Claro que a duração do filme ajuda nisso, mas enfim. Também acho que esse foi o auge do Tarantino no uso de estruturas não lineares. E há uma intertextualidade sobre como nascem os heróis e o que eles significam, que dá um teor de metalinguagem para a trama, que é muito bem-vindo e interessante para se discutir. Enfim, filmaço. Só não tanto quanto os 3 que vem em seguida, mas não dá para culpar Kill Bill. Tem poucos filmes dos últimos 20 anos que alcançaram o que esses 3 conseguiram alcançar. A começar por... It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubbling up by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin. Em 3º lugar, Cães de Aluguel. O primeiro filme de Quentin Tarantino já emplacou o diretor de uma maneira como poucos filmes debutantes fizeram até hoje. Aqui já havia tudo o que Tarantino concretizaria de vez nos anos seguintes, mas com o porém de que o orçamento para esse filme foi baixíssimo, o que não só favoreceu o culto criado ao redor do filme, como ajudou o roteiro a ter inúmeras decisões não convencionais e cheias de criatividade para disfarçar a falta de recursos. Cães de Aluguel é um thriller policial, engajante e original, repleto de diálogos brilhantes de escatologia verbal. Caramba, eu já rimei 3 vezes e eu nem percebi. Policial, original e verbal. Mas enfim. Uma ação sutil, mas efetiva, um suspense bem conduzido e surpreendente, e com aquela pitada de humor negro que deixa toda a violência mais leve e palatável. Cães de Aluguel representa o início de uma era, não apenas para a carreira do Tarantino, mas para toda uma geração de cinema independente. Merece o 3º lugar na lista. Então, é muito difícil escolher entre os 2 filmes que vão vir em seguida, mas eu decidi seguir o meu coração. Em 2º lugar, Pulp Fiction. O que há pra falar sobre Pulp Fiction que já não tenha sido dito 1 milhão de vezes? Eu gosto tanto desse filme que eu fiz questão de gastar uma boa grana pra comprar o roteiro original pré-modificações. Tô zoando, isso aqui custou tipo 15 reais. Mas enfim, Pulp Fiction é brilhante. Eu recomendo em especial o vídeo do John a respeito desse filme, que tá aparecendo no card aí. Eu realmente me sinto limitado pra falar desse filme. É tipo tentar falar algo sobre Poderoso Chefão ou Cidadão Kane. Já tem tanto conteúdo a respeito em tantos lugares que eu não sei o que dizer. O que eu posso falar de diferente é como o filme me afetou de maneira pessoal. Eu lembro de ter revisto esse filme umas 5 vezes na mesma semana quando eu comprei o DVD aos meus 3 aninhos. Explodiu minha cabeça. E influenciou muito tanto na minha visão estética de direção quanto na minha parte dinâmica de roteiros. Desde os curtas que eu fazia na época até os meus vídeos mais recentes. E a influência dele em outros cineastas é tão clara quanto. Por mais que eu goste mais do próximo filme do que esse, não tem como negar que essa aqui é a grande obra-prima do Tarantino e a grande contribuição dele pro cinema. É um desses filmes que costuma ser a porta de entrada para várias pessoas pro mundo do cinema e para todas as possibilidades que existem na sétima arte, o que aumenta ainda mais a minha admiração por ele. Se você ainda não viu esse filme, pare tudo o que você tá fazendo e veja. E agora, o primeiro lugar... Pra que continuar com suspense se só sobrou um filme, porra? Bastardos Inglórios. Eu sei que por esse ter sido o primeiro filme do Tarantino que eu assisti, ele acaba pesando mais que os outros emocionalmente. Mas eu realmente acredito que esse tenha sido o auge do diretor em vários sentidos. O primeiro grande mérito que eu percebo aqui é o equilíbrio perfeito entre tarantinismos e maturidade cinematográfica. A cena de abertura de Bastardos Inglórios, por exemplo, é uma das melhores que eu já vi na minha vida.
Há vários momentos desse filme que representam o lado mais sério e dramático que o Tarantino já alcançou na carreira dele. Aqui é tanto a subtrama envolvendo a Shoshana, que é séria e dramática, e outras cenas que já são extremamente pulp e exploitation. A trupe do Bastardos, por exemplo, são de um escracho e sátira que me lembra alguns dos melhores trabalhos do Garth Ennis nos quadrinhos. Ao mesmo tempo que temos aquele que é inegavelmente um dos melhores vilões que o cinema já produziu. Mas para mim, o grande mérito do filme que emplaca ele como o auge do cinema do Tarantino é o seu final. O momento em que os Bastardos e a Shoshana explodem o cinema com nazistas dentro e uma carnificina horrenda que não poupa nem os fatos históricos e trucida Hitler, é talvez a representação máxima do cinema tarantinesco. Uma coisa que ele sempre brincou desde o primeiro filme é com essa percepção do público a respeito da fantasia de se estar vendo um filme. Então, mesmo sem quebrar a quarta parede, os filmes do Quentin sempre se mantiveram sob esse filtro de não se levar a sério, que parece querer deixar claro ao espectador durante todo o longa que ele tá vendo um filme e nada mais que isso. Mas isso nunca tinha sido tão jogado na cara do espectador quanto foi na cena da morte de Hitler. Nesse momento ele subverte a expectativa do público, que sempre espera, mesmo em um filme de Hollywood, que os fatos históricos básicos se mantenham presentes na narrativa. Matar Hitler daquela forma também reflete como Tarantino enxerga a arte. Por que temos que ser fiel à realidade, sendo que ela quase sempre é cruel e injusta? Se temos a possibilidade de reinventar as histórias que contamos, por que devemos contá-las de maneira fidedigna e limitada? Com Bastardos Inglórios, Tarantino quebrou as barreiras da realidade por meio do escapismo e irreverência, ao mesmo tempo que nos faz refletir bastante. O grupo de nazistas se divertindo com a violência dos filmes deles reflete como nós nos divertimos com a violência do cinema hollywoodiano. É uma jogada de metalinguagem sutil, mas brilhante. Por essas e outras, eu considero Bastardos Inglórios o melhor filme de Quentin Tarantino já feito. Então é isso, galera. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de compartilhar, curtir e comentar caso gostaram. Desculpa a demora para esse vídeo. Na verdade eu tava tentando lançar um balcão pop, mas acabou que esse episódio está mais difícil do que eu esperava, então eu vou precisar de mais uns dias. Até lá, assista nossos vídeos antigos, caso ainda não tenha visto. Em breve eu pretendo trazer novidades e quadros novos para aumentar a constância dos vídeos aqui no canal. Mas o que mais me influencia nesse fator é o feedback e engajamento de vocês. Então quanto mais incentivado eu estiver, mais vídeos vão sair. A gente também tá perto da marca de 500 inscritos, o que significa muito pra mim, então obrigado de coração. Então é isso, galera. Muito obrigado, até a próxima e valeu!